É, amigos, o Brasil voltou 5-0 na Coreia do Sul, cara. Análise do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul. Era um amistoso, mas ainda assim é grandioso. O Brasil já não goleia há muito tempo e não mostra um jogo tão poderoso e tão sólido. E isso é muito bom porque a Copa do Mundo tá chegando e o Brasil precisa mostrar resultados. Os gols vieram de Rodrigo, Estevão e Vinícius Júnior. E foi um jogaço, o Brasil dominou a Coreia, que não fez um jogo ruim, digamos assim, cara. Mas o Brasil não tomou conhecimento da Coreia em campo e é muito mais mérito do Brasil que demérito da Coreia. Esse é um jogo muito legal de analisar porque é uma seleção que quis jogar em campo. É uma diferença dos outros jogos e a gente vai conversar dentro do vídeo sobre isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E sim, eu sei que vai ter gente falando, não, mas a Coreia do Sul é muito fácil e tudo mais. E sim, você tem um ponto, de fato você tem um ponto. Mas eu tenho um outro ponto aqui pra você, ok? Em primeiro lugar, o Brasil já enfrentou seleções mais fáceis e não fez um jogo desse nível. É a primeira coisa que você tem que entender. Em segundo lugar, a Coreia do Sul está jogando o futebol que vai ser praticado na Copa do Mundo. Um futebol moderno, um futebol que a seleção adversária pressiona e tira seu espaço. E a gente se saiu muito bem contra esse tipo de futebol que vai ser o que as seleções europeias vão praticar. Tudo que tem no futebol moderno, a Coreia do Sul praticou hoje. E não deu certo. O Brasil tá muito bem nessa parte. Tinha jogadores pra fazer isso. A gente sabe, né? Nossos zagueiros, laterais, driblam melhor, às vezes, que os atacantes das outras seleções que a gente tem como adversário, cara. Então isso é muito legal. Não só isso, o Brasil não fez 5-0, só 5-0. O Brasil fez 5-0 sem dar chance da Coreia fazer um ataque significativo. A Coreia não consegue fazer nenhum ataque que realmente traga qualquer perigo. Quando eu olho para as estatísticas, por exemplo, cara, não tem uma grande chance da Coreia, cara. O Brasil controlou a posse da bola, o Brasil finalizou mais vezes e o Brasil criou 4 grandes chances contra 0 da Coreia. A Coreia não consegue criar uma grande chance em cima do Brasil. A Coreia não consegue controlar as ações do jogo. A Coreia consegue trocar passe, mas é um passe onde eles têm medo de perder a bola logo em sequência. Pra mim, a expectativa do jogo, ela foi cumprida, que é um Brasil que é dominante, que mostra bons sinais, que mostra que pode ser um dos competidores da próxima Copa do Mundo. É exatamente o que eles precisavam fazer. Então, eu adorei a partida, porque não cedeu espaço, dominou o jogo, goleou, mostrou um ataque muito positivo, com vários padrões interessantes que a gente viu hoje, que eu sinto que a Ancelotti estava tentando encaixar e antes não conseguiu, e mostrou sinais realmente de um Brasil muito grandioso mesmo. Então, cara, apesar de ser a Coreia do Sul e ser um adversário mais fraco, não diminuiu essa partida. Ela foi muito boa, fez exatamente o que tinha que fazer. Agora que eu já dei um resuminho aqui e falei um pouco da minha expectativa, eu vou mostrar pra vocês a formação do Brasil, cara, porque eu acho que é muito interessante de entender ela. Bom, cara, aqui a gente tem as formações, né? A Coreia do Sul jogando em um 5-4-1 e o Brasil jogando em 4-2-3-1, só que não é 4-2-3-1. O Brasil jogou em 4-2-4, um padrão que eu já tinha falado aqui no canal, ok? Se você tiver em dúvida aqui sobre este nome esquisito que Bento tá, é o sobrenome dele, se eu não me engano. O 4-2-4 do Brasil, ele é bem fácil de entender. A gente não tem um meio atacante, não existe essa posição. Então, esse espaço que tá aqui com o Rodrigo, não é o espaço que o Rodrigo jogou. O Rodrigo jogou na ponta esquerda. Vinícius Júnior jogou no ataque ao lado de Matheus Cunha, que ficou mais à direita, Vini à esquerda e Estevão jogou na ponta direita. Não é um 4-4-2 porque os dois volantes têm uma distância bem grande do ataque. Os volantes não se aproximam do ataque, se você perceber. Então, é um padrão de 4, aí tem 2 no meio e 4 no ataque. Então, se é 4 na defesa, 2 no meio, 4 no ataque. Os laterais podem até subir por causa da linha, mas não é um lateral ofensivo, ok? Só pra deixar claro, pode ser que venha uma confusão aí da galera achar isso. É o que eu chamo de lateral de cobertura ou um lateral que acaba subindo porque a linha subiu, né? Então tá todo mundo lá no meio de campo e não só o lateral. Se você perceber, muitos momentos os nossos zagueiros estavam distribuindo bola onde ficam os volantes, né? Você viu na transmissão o pessoal falando isso. Acho que do onde destaque aqui até Militão, né? Militão fez alguns passes interessantes ali, vendo o espaço em campo. E os próprios laterais também fizeram um bom papel. Então, cara, foi mais ou menos assim que o Brasil atacou. A Coreia do Sul ficou nesse 5-4-1, que é uma retranca. De fato, é uma retranca. Eu acho que havia um padrão ali de contra-ataque, mas muitas das vezes eles acionavam a Ryumi-Son contra um monte de jogador do Brasil, ele não tinha nem o que fazer, né? Ele chegava ali correndo, pô, tem um corredor de cara. O que ele vai fazer com, sei lá, 30 e poucos anos de idade, né? Ele já nem corre mais tanto, já não dribla mais tanto, não tem o que ele fazer, cara. Então a Coreia não consegue construir nada significativo. A arma da Coreia, muitas das vezes, pra criar alguma coisa, era um contra-ataque, né? Usar um contra-ataque interessante, ou tentar roubar a bola em uma boa posição, ou criar uma jogada ali em velocidade, muitas vezes
jogadas em velocidade, mas que não davam em muita coisa, cara. Eles até conseguem chegar em algum momento, mas o Brasil tira todo o espaço da Coreia e não tem como acontecer. Então esse 5-4-1, sim, é uma retranca, mas é uma retranca moderna. A Coreia do Sul fez pressão alta, a Coreia do Sul tirou espaço, a Coreia do Sul usou todos os padrões que davam pra utilizar no futebol moderno, no jeito de se comportar, seja na questão de ter a posse da bola e controlar ela e passar a bola e tudo mais. Então, cara, é bem normal, né, que a gente olhe pra esse jogo aqui e veja como um bom exemplo do que a seleção pode fazer contra futebol moderno, ok? De fato aqui, apesar de ser retranca, é futebol moderno. E eu diria que o plano da Coreia do Sul faz sentido, vindo de uma seleção que não tem tanta qualidade. Mas acabou que o Brasil foi extremamente dominante e eu fiquei feliz porque lidou muito bem com um time muito fechado, né? Que viu o jogo, notou, né? A Coreia não dava espaço, cara. O tempo inteiro os caras na marcação, fechando espaço, todo mundo marcando. Então, realmente, cara, conseguir fazer 5 gols numa retranca, que tá controlando a posse da bola, que tem planos pra contra-atacar, que tem planos pra utilizar os jogadores ali, né? Na hora de sair com a bola, eles sabem exatamente o que eles vão fazer, é algo a se dar mérito. Então, sim, a formação do Brasil de verdade é 4-2-4. E assim, o Brasil atacando com esse 4-2-4, ele faz uma coisa que eu particularmente respeito bastante, que é você conseguir atacar com muita força e ainda manter a defesa. Porque é difícil fazer isso aí, cara. É bem difícil. É realmente um grande desafio você conseguir atacar com muita força, com intensidade, com muitos atacantes ali, conseguir botar a galera, conseguir ter uma linha alta às vezes, né, como rolou nesse jogo, a gente viu, né, a gente no campo de defesa do adversário ali, empurrando ele pra trás a cada minuto e ainda manter a defesa sólida. Então, a Coreia do Sul não consegue fazer um ataque significativo porque o Brasil tava bem organizado. E não é de um jogo, é em todos. Pra Ancelotti, primeiro você se defende pra depois você atacar. Então você primeiro tem que ter solidez na defesa, nos padrões defensivos, seja na hora de você fazer pressão na saída da bola do adversário pra ele não construir com calma, pra ele não ter como construir realmente de um jeito que crie uma jogada significativa, né, que te envolva numa tabela onde você não vai conseguir parar. E também quando chega ali no campo de defesa, saber montar a linha de defesa rápido, saber fechar o espaço na hora certa. Os jogadores não estão confusos em relação a isso. Isso aqui é muito positivo. E isso aqui leva o Brasil a um patamar que antes ele não tinha. Porque com o Tite, por exemplo, a gente tinha um ataque mágico, era legal. O Brasil praticava um belo futebol. Havia solidez também, mas não era desse tipo. Não era nesse nível, sabe? E eu vejo o Brasil até se encaminhando pra linha de impedimento, usar uma linha de impedimento interessante daqui a pouco. Eu tô notando que provavelmente deve acontecer. E o Brasil tem padrões defensivos brilhantes, cara, utilizando tudo que tem a disponibilidade pra realmente se defender bem e com um ataque bom, ainda mantendo um ataque realmente fulminante, poderoso. Isso é muito legal, cara. A criatividade claramente fica um pouquinho pra trás e depende muito da jogada individual de cada jogador. E aí é uma parte que pode acabar pegando a depender de cada seleção que a gente enfrentar. E aí você pode vir aqui reclamar do nível do adversário e falar que a Coreia realmente, individualmente, tá muito abaixo de cada jogador, né? Então, esse papo faz sentido. Agora, isso não quer dizer que o Brasil tem alguma coisa a ver com isso. O Brasil fez o dever dele de casa e fez um dever muito bem feito. Nota 10, cara. Perfeito. Executou como tinha que executar. E eu gosto que, por exemplo, esse Brasil que tá indo pra Copa do Mundo tem uma solidez defensiva melhor que a de Tite. Não só ataque, deixa espaço pra tomar um contra-ataque no fim de uma partida e aí a gente perder pra uma Croácia nos pênaltis. Isso não vai acontecer. Eu acho bem difícil que aconteça, porque tá tudo bem organizado. E quando falhar, a gente vai ter um bom goleiro ali, né? Se Alisson estiver disponível, esse estilo de futebol pra ele vai ser um pouco melhor, cara. E são padrões que você realmente deveria ficar feliz. Porque, por exemplo, se você compara com a Inglaterra, de Tuchel, que tá acontecendo agora, ele tá fazendo exatamente isso. Eu vi muita gente cornetando o Tuchel e eu fiquei pensando do que essa galera tá falando, cara. Porque parece muito que pra essa galera, o único jeito de jogar futebol é você fazer 5 gols, é você fazer um monte de gol, você ficar atacando sem parar igual um maluco. E não é só desse jeito que você pode jogar futebol. E o que separa Brasil e Inglaterra hoje são os padrões, né? Porque a Inglaterra joga realmente com um futebol 100% moderno. É tudo que tem no futebol moderno, é controle de bola, é passe, um jogo bem mais controlado, mais chato de assistir. O jogo do Brasil foi muito mais legal que os jogos da Inglaterra. O Brasil ataca de uma maneira muito mais interessante. Mas é exatamente o mesmo plano. É ter solidez defensiva pra poder atacar. A Inglaterra quase não desmonta, você quase não tem espaço. A Inglaterra quase não foi atacada nos jogos. E você pode falar, o nível das seleções, ele não tá goleando seleções fracas, porque não importa. Inclusive, quando você vai assistir o jogo, claramente ali você vê que os jogadores estão no ritmo abaixo. Em muitos jogos que eles não golearam, porque não precisa. Simplesmente não tem necessidade de você sacrificar seu jogador em um jogo desses. Não tem porque você fazer Harry Kane correr igual um maluco, sendo que o cara tem 30 e poucos anos de idade, você tem o perigo de perder ele. Então ele entendeu que os jogadores estão no meio da temporada, não podem dar aquele ritmo a mais, controlou o jogo, manteve a defesa e ganhou o jogo de 2-0, 1-0, que seja, mas ganhou a partida com claro protagonismo, com claro time em vantagem, cedendo pouquíssimos ataques. E o Brasil tá fazendo algo muito parecido, que é ter uma defesa sólida e conseguir atacar o adversário sem parar. E isso é muito legal. São duas seleções que têm chance de ganhar a Copa do Mundo. Nesse jogo mais equilibrado, que eles vão conseguir chegar na final, cara. Eu acho que isso é muito importante também, cara. Porque você tá vendo uma seleção
seleção ser extremamente dominante. E também a gente tem o surgimento aqui de alguns protagonistas, né? Estevão, eu acho que é o nome que a gente pode citar aqui, tá trazendo um protagonismo muito interessante pra campo. Alguns outros jogadores estão começando a encaixar. Hoje a gente viu, por exemplo, o Bruno Guimarães muito melhor na parte criativa, na transição de bola. Eu achei realmente um jogo muito legal. Aquele primeiro gol que rolou com a assistência dele, realmente ali uma visão de jogo muito boa. Ele pensou rápido e já achou espaço. Isso foi muito legal. Ele tá sendo muito bem utilizado nas mãos de Ancelotti, né? A gente vê um Bruno Guimarães que antes não existia, agora existe, né? Essa versão dele. Eu acho isso muito interessante. A gente vê um Brasil também que no resto que tá em volta tem protagonismo, cara. Faltou um pouco um João Pedro hoje, né? Um João Pedro de 9 teria sido ainda melhor. Teria tido ainda mais perigo, né? Porque ele é uma arma ali pra tomar um pênalti, ele é uma arma ali pra atormentar um marcador. Eu entendi que ele não foi convocado por uma questão física, né? Muita gente veio me corrigir e falar que os jogadores estão lesionados e eles não estão lesionados, rapaziada. Eles estão com questões físicas, né? Que é, o cara tá sentindo uma parte, então ele não tá 100% ainda, ele não consegue treinar 100%. O treinador não levou. E tá certo, porque você pode acabar lesionando o cara e você perde o cara por um período grande e depois ele vai estar sem ritmo pra Copa do Mundo. Então ele evitou trazer esses jogadores que estão com físico mais ou menos. Ele só tá trazendo um jogador que tá 100%. O jogador tá 100% vai convocado, senão não vai. Por isso que a gente não teve João Pedro, por isso que a gente não teve outros jogadores. Eu achei estranho levar João Pedro, porque pra mim ele já é, tipo, titular absoluto. Eu vejo ele como, tipo, é o cara pra estar em campo, tá ligado? É um 9 que a gente vai ter. Até porque a proposta do Brasil hoje, nesse 4-2-4 com ataque móvel, é perfeito pra ele. Então não tem por que João Pedro não tá em campo em todos os jogos. Só que eu entendo o lado dele, né, de não levar um jogador que não tá 100%, até porque você vê o ritmo físico que tá em campo, você vê essa intensidade, ela cobra muito do físico do jogador. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com essa parte. Eu gostei do que eu vi, ok? De fato aqui eu não tenho do que falar, não tenho do que reclamar. Então o Brasil constrói gols coletivos, muita gente toca na bola, onde constrói com calma, cria a dinâmica, cria o espaço. O adversário tenta marcar muito bem, como eu falei, que a Coreia do Sul tava fazendo, mas não consegue, porque você tem que correr atrás de Vinícius Júnior, que tá fazendo uma movimentação, e ao mesmo tempo tem um cara com a bola no pé que tá indo em direção pra driblar um cara. Ele dribla o cara, o Vini já tá correndo do lado, aí você vai esperar o passe indo pra Vini e o cara passa pra outro jogador que já tá aberto ali na área. E aí você já tem que virar todo mundo que tava indo pra esquerda, pra dentro da área onde vai ter espaço do chute, e aí esse cara que em vez de chutar, passa a bola pro lado, já tem um cara livre, gol. É mais ou menos o que é um ataque móvel, poderoso, né? Você vê que o adversário, ele não tá afundado porque tem um Haaland empurrando a marcação, que você tem que ficar o tempo inteiro correndo atrás dele, o tempo inteiro atrás das corridas dele pra prever o que ele vai fazer ali, parar o lance antes que ele ganhe na corrida e saia na cara do gol de graça. Não. A gente fica se movimentando ali o tempo inteiro, aí passa a bola. É muito importante você receber a bola e já passar muito rápido, né? Porque o adversário vai ficando envolvido. Você investe uma bola da direita pra esquerda, daqui a pouco o cara tá livre, né? Ou você investe a bola da direita pra esquerda, todo mundo vai pra esquerda e o cara joga a bola de novo pro meio e já tem um passo pra direita. O sistema não tem como o cara ficar correndo tanto. A marcação inteira do cara, é o time inteiro do cara que tá se deslocando de um lado pro outro. Isso cansa o cara, isso prejudica o cara e em algum momento eles acabam errando, né? Então esse sistema faz com que o adversário erre. Por isso que eu dei tanta ênfase ao 4-2-4 aqui, desde o começo, antes dele entrar no cargo, antes dele começar, nos vídeos eu falei sobre isso, né? Sobre esse ataque móvel que talvez o Brasil fosse ter, e foi realmente o que ele utilizou, cara. Pensei também em usar alguma figura âncora, pensei em alguns outros planos, mas esse é o plano principal, pelo que eu tô entendendo, o plano de ataque do Brasil vai ser esse aqui. A gente vê um 4-3-3 também, que às vezes ele coloca, né? Tira um atacante, põe um meia e vira um 4-3-3. A gente ganha equilíbrio em campo, ganha mais movimentação de bola, um ataque mais calmo, mas também em velocidade. Também criando dinâmica, mas dessa vez vindo por trás dos volantes, né? Que eles acabam penetrando na área. Enfim, é outro padrão. Aí já tô entrando em mais detalhes, não vou continuar falando. Acho que já falei o suficiente aqui sobre os padrões do Brasil. Tá interessante, a gente tá bem. E eu acho que esse jogo é um sinal muito positivo pra próxima Copa do Mundo, cara. A gente tem hoje uma formação, um padrão, um estilo de jogo. Era o que tava faltando e a gente impressionou. Eu falei isso nos vídeos, eu falei, o Brasil tem que impressionar agora. Não é só vencer, agora também é convencer que é capaz. Não só pra torcida, mas pros próprios jogadores entenderem que dá pra fazer mais. E que dá pra evoluir, que dá pra fazer muito mais em campo. Enfim, então basicamente é isso, cara. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem e vou finalizar isso aqui, mas antes eu vou pedir pra você, não esquece de deixar o like nesse vídeo, ok? Ajuda bastante o canal, se possível também utiliza a opção de hype, tem na aba de comentários. E se você quiser me ver comentando futebol, comentando o mercado de transferências e outras coisas, tem o meu Twitter aí, cara, @DDCorvo, vai lá, me segue lá, por lá que tá minha comunidade, se quiser ter esse contato maior, vai ser por lá, ok? Agora, vamos seguir aqui em frente, falar de quem jogou mal e quem jogou bem nos dois times. Eu vou começar pela seleção da Coreia do Sul, não tenho muito o que falar aqui. Na Coreia do Sul há poucos protagonistas, ok? Eu não vejo muito ninguém brilhando no lado deles, ok? Acho que o jogo deles foi muito apagado, inclusive eu não vou falar de ninguém, porque a Coreia do Sul não consegue produzir nada de substancial. Na zaga também não consegue ter nenhum destaque, então nenhum jogador vai entrar como jogador que jogou bem. Teve uma galera que fez o seu papel e acabou sofrendo, mas eu vou dar alguns destaques negativos aqui. Principalmente em Kim Min-jae, ele perde uma bola bizarra. É um jogador que eu já critiquei aqui no canal e eu já falei aqui, e muita gente não acreditou, que ele não é feito, cara, pra
jogar, né, com esse jogo mais complexo, onde você atrai a marcação muito para dentro dele. Ele tem qualidades, ele tem um passe interessante, ele tem realmente muita qualidade como jogador, mas ele erra. Quando ele é pressionado, ele erra. E é um jogador que fez isso na época do Bayern de Munique de Tuchel, e Tuchel criticou ele, e muita gente veio defender. E hoje, de novo, né, é o Kim Min-jae falho. E ele foi um dos piores da zaga hoje, cara. Foi muito mal mesmo em campo. O goleiro deles, acho que o nome é Ryo Yu-ju, eu não sei falar coreano, desculpe. Tava mal pra caramba, cara. Muitos lances, esse cara tava completamente perdido no lance, completamente fora de posição. Teve gol impedido e tudo mais. Cara, que goleiro ruim, mano. Com toda a sinceridade, achei esse goleiro muito ruim. É o único jogo que eu vi dele, mas até aqui achei ele muito ruim, cara. Pode ter sido só essa atuação, cara, mas assustador, cara. E tem alguns outros jogadores ali também que jogaram muito mal, né? Os laterais, por exemplo. Eu não vou tentar pronunciar os nomes porque é difícil. É uma magia, né? O nome do cara é a magia do Harry Potter. Eu não consigo, mano. Desculpa, eu tenho limitações e essa aqui é uma delas. Eu também esperava um pouco mais de som, cara. Eu esperava um pouco mais de som, né? Foi um jogo muito difícil, não tinha muito o que fazer. E ele já não tá no seu melhor momento, então é isso, cara. É o som da MLS, cara. Não espero muita coisa dele, não, cara. Enfim, é isso. Da Coreia, eu acho que eu não vou falar muita coisa, vai ser só esses jogadores. Agora do Brasil, que é o que importa, cara. A primeira coisa é de quem jogou mal. Vou começar por quem jogou mal. Ninguém, ok? Eu não achei que ninguém jogou mal. Mas aqui eu destaco um pouquinho o Bento. Porque tem um passe de Bento que foi engraçado, mano. Tipo assim, o Brasil não foi atacado, então o Bento não trabalhou. A gente não viu nada, só viu ele com os pés. Eu não gostei. Eu não gostei de nada dele com os pés, pra ser bastante sincero. E tem um lance dele que ele recebe ali na pressão, ele joga a bola totalmente esquisita, cara. Eu acho que ele tenta passar de um pé pro outro e chutar ou cruzar ali. Só que foi um negócio feio, cara. Assim, eu não confio em Bento, não gosto muito das convocações de Bento. Acho que tinha outros goleiros pra testar e a minha maior crítica, inclusive, a Ancelotti ali, é as convocações de goleiro. Eu acho que ele deveria ter testado mais goleiros ali, pelo menos ter 3 opções sólidas. Dizem que vai ser o goleiro do Corinthians agora no próximo jogo, né? Quero muito ver o goleiro do Corinthians em ação, então, isso é interessante. E a seleção que a gente vai enfrentar agora, que é a seleção do Japão, ela é melhor. Então a seleção do Japão provavelmente deve dar ataques, a seleção do Japão provavelmente deve dar menos espaço, vai ser um jogo mais difícil. A parte positiva é que o Hugo vai jogar no jogo que importa, né? O Hugo Souza. Não tem mais ninguém pra falar. Eu acho que o resto cumpriu o seu papel, fez seu papelzinho ali direitinho em campo, entrou, tentou fazer alguma coisa e só não conseguiu porque o jogo já tava decidido, né? Não tinha muito o que fazer. Agora, os jogadores que eu dou destaque aqui. Na zaga, eu adorei Militão. Jogou bem. Militão é um jogador que é uma adição maravilhosa. Que bom que ele voltou bem de lesão, cara. Eu tava com muito medo da lesão dele ser grave. Não foi. Voltou direito, tá jogando bem, tá correndo ainda direitinho como ele corria. Um zagueiro que tem uma boa velocidade pra um zagueiro, ok? Não é um zagueiro lento nem nada. E é uma evolução ao que a gente tem hoje como peça. Que bom que ele voltou direitinho, cara. Que bom que ele tá conseguindo aí ser o mesmo jogador que ele sempre foi. Fico feliz, cara. Enfim. No meio de campo, adorei a dupla. No meio de campo, principalmente Bruno Guimarães. Eu acho que os dois foram muito bem hoje. Simplesmente conseguiram executar muito bem o papel deles de meia. Fez exatamente o que eles precisavam fazer num 4-2-4, né? Eles são figuras de transição ali, os passes, a leitura, arriscar em alguns momentos ali alguma jogada e em muitos momentos podia até ter gerado um 6º gol nessas jogadas que eles fizeram. E o ataque, cara, foi muito bem. O melhor do ataque pra mim hoje foi Rodrigo. Nosso querido Rodrigo pra mim foi o melhor do ataque. Foram 2 bons gols e eu acho que ele girou muito ali, né, no lado do campo. Tava muito bem, tava coletivo, então ele tava pensando em todo mundo, não só nele. Tava muito legal aquela dinâmica dele. Com o Vinícius Júnior também, que fez uma partida maravilhosa. Vini também ali, pra mim, um dos melhores do ataque. Eu acho que Vini e Estevão tá empatado hoje, ok? Ambos jogaram muito nessa partida. Rodrigo um pouquinho acima, porque eu realmente vejo um futebol muito legal em Rodrigo, cara. Realmente é um jogador que faz falta. Você vê que ele é uma evolução muito grande ao que é Gabriel Martinelli, cara. Martinelli é um jogador interessante, não é um jogador ruim, mas Rodrigo tem um molho. Ele tem um molhos, amigo. Ele tem um molhos com ele, cara. E ele sabe o que ele tá fazendo. É um jogador que qualquer vacilo que você der, mano, é bola no canto do gol. Não à toa, né? O Arsenal contratar Rodrigo seria uma evolução ao elenco, né? Seria o titular absoluto. E hoje ele provou isso. E eu gostei do jogo de Matheus Cunha. Matheus Cunha é perfeito pra ataque móvel, cara. Se você percebeu o que Matheus Cunha fez, você vai ver que ele é a pior peça do ataque, mas ainda assim ele é essencial. A pressão, as transições, a inteligência nos contra-ataques, o jeito correto de puxar o cara pro lado e depois já passar a bola pro cara ficar livre. Ele toma boas decisões. Ele se movimenta bem. É um jogador de muita qualidade, cara. Mas Matheus Cunha é excelente, cara. Ele é uma peça que ele claramente não é o titular pra mim da posição, mas ele é um reserva muito bom pra tu trazer do banco no final de um jogo e dar ritmo, dar velocidade. E é um cara que, se você tem em campo como titular, não é um problema. Ele nunca vai ser o problema. Ele sempre vai ser um jogador útil. Eu amo o Matheus Cunha por causa disso. Ele é útil, irmão. Ele é útil. Ele marca, ele cria, ele faz acontecer. E às vezes ele faz uns golaços. Eu vi que ele tentou, hein? Eu conheço aquele movimento dele na boca da área. Ele tava tentando meter um gol no canto. Só que a galera, eu volto a falar, retranca, não deu espaço pra ele, cara. E aí depois ele tenta passar a bola ali pro meio da área. Só que já tava atrasado. Ele só errou aquele lance porque ele ia tentar fazer um golaço, mas não deu espaço, cara. Então, cara, eu adoro o Matheus Cunha, ok? Eu adoro
adoro o Matheus Cunha, excelente pra seleção, pra mim tem que ser convocado pra Copa do Mundo, eu não tenho dúvidas que ele é um jogador extremamente útil de se ter no elenco. E lembrando que ele pode cumprir muito mais que esse papel, ele pode cumprir outros papéis em campo. Ele foi um 9 hoje, só que é um 9 que se movimenta tanto que você pensa que é um 10, né? Enfim, eu vou finalizar por aqui, eu acho que não tenho mais ninguém pra falar. O futuro da seleção brasileira tá meio que garantido, a gente já tem uma identidade pra Copa do Mundo, já tem um padrão de jogo. E agora com partida contra o Japão, a gente vai ter a confirmação de que nível o Brasil tá. Se o Brasil golear o Japão, aí você pode ficar hypado. Você pode vir hypado pra próxima Copa do Mundo. Nós voltamos a ser aquela grande seleção. É isso, rapaziada, acho que o vídeo já deve estar grande, já falei pra caramba, tô hypado pra caramba aqui. Legal esse jogo de manhã cedo, enfim, da hora. É isso, agradeço a presença de todos, muito obrigado. Muito obrigado também a quem deixou o like, ajudou o vídeo. Tchau.